E vamos às informações. Ah, como Israel criou o Hamas, né? Essa é uma coisa interessante. E nós vamos abordar aqui nesta live muito mais do que isso, obviamente. A rede sempre pesquisa antes, nunca a gente fala de forma antecipada, a gente não se precipita nas informações, porque as coisas acontecem, é plantada pela mídia muita coisa. A ideia da mídia é exatamente essa, né? É manipular a opinião pública. Então, a gente nunca se antecipa. E aconteceu, a gente já está publicando. Obviamente que os youtubers trabalham assim, eles ganham dinheiro com views, né? Obviamente que a mídia trabalha assim, porque ele ganha dinheiro com propaganda. Entendam isso de uma forma clara. A morte das pessoas dá lucro para muita gente, tá? Isso é desde sempre, né? Infelizmente, tá? Então vamos lá? Vamos às informações. Vamos começar do começo. Aqui está o Brigadeiro General Yitzhak Segev, e aqui fala o seguinte sobre ele. Isto não é uma teoria da conspiração. Ouça ex-oficiais israelenses, como o Brigadeiro General, eu estou aceitando a galera aqui na sala, tá? Brigadeiro General Yitzhak Segev, que foi um governador militar israelense em Gaza, no início dos anos 80, ele conta aqui que isso não é uma teoria da conspiração. Segev disse mais tarde a um repórter do New York Times que ajudou a financiar o movimento islâmico palestino, como um contrapeso aos secularistas da Organização para a Libertação da Palestina e do partido Fatah, liderado por Yasser Arafat, na época, que se referiu ao Hamas como uma criatura de Israel. Isso que é interessante as pessoas entenderem. Tudo que existe nesse planeta tem a mão dos militares. Então, por exemplo, a história de Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi criado pelos militares. Pelos militares. Os militares é que deram origem à figura de Lula. E os militares, inclusive, enviaram Lula para os Estados Unidos para estudar sindicalismo, para preparar ele, para colocar ele dentro do sistema, e a partir dali desenvolver os processos que acontecem até hoje no Brasil. Todas essas lideranças, presidentes, monarcas, têm por trás militares. Grande parte dos líderes mundiais vem de escolas militares. Só para vocês terem uma base, e podem verificar, tá? Podem checar todas as informações que a gente fala aqui, a gente sempre fala, vai lá e checa. A gente não é dono da verdade, não, tá? A gente fala e diz assim, vai lá e você confirma. Foi assim que a nossa rede cresceu, foi assim que nós atingimos, agora aumentou, né, o número de seguidores, nós temos 160 mil, era 150. Nós temos a nossa plataforma Conhecimento Play, que já está atingindo quase 1.600 pessoas, assinantes. Então, a rede cresce porque a gente diz a mesma coisa sempre. Vai lá e checa o que a gente está falando. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os 45 presidentes que estão lá, a sua maioria vieram de escolas militares. Ou eram militares, inclusive. Então, por trás de todas as estruturas de poder de presidentes e monarcas estão os militares. Os militares não precisam estar em destaque, os militares não querem estar em destaque. A estrutura de poder mundial, que é formada pela estrutura militar, financeira, corporativa, eles não querem aparecer. Eles querem sempre estar no bastidor, por isso que as pessoas chamam de deep state. Eles não precisam aparecer, eles estão sempre por trás manipulando as ações, eles estão sempre por trás criando os processos. As pessoas do mundo, né, as pessoas que acreditam na mídia, acreditam no sistema, idolatram, não é? Essas figuras que distorcem todo, né, desde o sistema político até o sistema financeiro, científico, tecnológico, as próprias criaturas que são criadas dentro da mídia, né, filmes, seriados, no esporte. Essa galera tem que existir para que tudo seja feito de uma maneira a criar a manutenção do sistema. O sistema depende, ele gera uma dependência das pessoas em torno disso. E aí você vê que numa sociedade, no mundo da informação, uma cognição tão baixa e cada vez caindo mais, é exatamente por conta da manipulação nesses últimos 30 anos da cognição das pessoas, desde a doutrinação, a doutrinação escolar até a doutrinação da mídia. Então, esses processos que são desenvolvidos é para isso, para que quando aconteça uma coisa como essa, as pessoas fiquem cegas, elas não enxerguem, é a hipnose coletiva, certo? Então, vejam que a criatura Hamas, ela sai de dentro desse processo desenvolvido por Israel através do Mossad. E aí, quando você fala Mossad, você fala das inteligências mundiais. Então, quando você fala de FSB, KGB, quando você fala de CIA, quando você fala de Mossad, quando você fala de MI5, MI6,
essas inteligências civis ou militares, elas atuam dentro do sistema para exatamente desenvolver os processos que geram a dialética, para criar as narrativas. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, as Farc foram criadas pelo Mossad. E se vocês tiverem dúvida, pesquisem, vocês vão achar as informações. LN, mesma coisa. Então, essas estruturas são conectadas. A estrutura, por exemplo, do narcotráfico internacional, que nós já estudamos aqui, já mostramos, né, como as conexões funcionam, por que que a Alepo foi destruída, por que que a Venezuela foi destruída, passa também pelo narcotráfico. Então, tem muita coisa que as pessoas desconhecem completamente, porque quem assiste mídia aberta não tem a menor ideia do que está acontecendo no mundo. Não tem, infelizmente, são vítimas do sistema. Quem segue mídia aberta não tem a menor ideia do que está rolando. Então, dito isso, a gente chega aqui. Israel cooperou com um clérigo aleijado e meio cego chamado Sheikh Ahmed Yassin, mesmo quando ele estava lançando as bases para o que viria a ser o Hamas. E é interessante, né? Você vê o tráfico internacional, o Hezbollah participa desse processo, mas ele participa ali, ó, mediante a toda essa cobertura de observação do sistema militar mundial, que é o que realmente está à frente do narcotráfico internacional. Controla os portos, os aeroportos, controla as marinhas, controla tudo, os militares, e aí você vê o crescimento do narcotráfico mundial. Vocês acham que se eles quisessem resolver o problema, não teriam resolvido? Mas é claro que sim. Mas é óbvio que não, porque aí eles têm trilhões e trilhões de dólares rodando ali no tráfico internacional e muito disso vai em aviões militares, muito disso vai em aviões diplomáticos. Tem todo um esquema, né, da movimentação das drogas no mundo, né, os campos do Afeganistão, todo mundo sabe, era controlado pela OTAN, né, e até hoje, se bobear. E aí a gente vai vendo aqui cada vez mais informações que vão desmascarar isso. Então, o processo em andamento, está em andamento no Extremo Oriente, é para levar aos conflitos que irão usar bombas táticas nucleares contra determinados países com objetivos de reengenharia geopolítica. Tá? O governo israelita deu-me um orçamento, confessou o general da brigada reformado, e o governo militar dá às mesquitas. E aí entra a religião. E isso é importante. A tal da história de que Israel é um país santo, a tal história do terceiro templo, todas essas narrativas criadas, o cinema e a mídia, né? Então, o cinema com o tal do 666, o anticristo, essas coisas que eles criam e metem na cabeça das pessoas e enfiam a religião no meio, porque aí cria-se um vínculo. É interessante isso. Muita gente é extremamente conectada à política, muita gente é extremamente conectada à questão religiosa. E por incrível que pareça, tem muita gente que é extremamente idolatra os militares. Então, essas três coisas, elas criam um vínculo das pessoas ao sistema. A pessoa não se desconecta, porque a partir do momento, e muitas das narrativas que são criadas e vinculadas às escrituras, não só as narrativas políticas, não só as narrativas relacionadas a um país específico ou pessoas específicas, mas é interessante como eles conectam tudo, de certa forma, passa pela religião. E aí, a religião, ela vai entrar dentro da mente da pessoa na conexão maior que existe entre a pessoa e o ser espiritual, o nosso Criador, né? O Criador Jeová, o Criador que as pessoas têm lá, chamam seus nomes. Cada pessoa tem a sua visão, né, do nome, de como isso funciona. Porque cada religião tem uma doutrina, cada religião tem uma maneira de doutrinar os seus crentes, né? E isso cria conexões, porque dentro das religiões você vê nitidamente a conexão política. Por exemplo, na época da vacinação, todas as religiões abraçaram a OMS. É interessante, teve religiões que mudou até a forma de falar as coisas. Então, antes você poderia falar, a fera, agora você não pode mais, porque a fera conecta a ONU conecta a OMS, e aí então não posso falar mais a fera. Outras religiões foram mudando as suas formas de conduzir as coisas, e as religiões, de uma certa forma, na sua grande maioria, fazendo parcerias com uma instituição política, porque é isso as Nações Unidas. E nós fizemos na última live, a última live atualizando, né, o cenário mundial, né, em relação ao que está acontecendo com a Rússia, em relação ao que está acontecendo com as Nações Unidas, é um momento crucial, porque as Nações Unidas começa a se tornar, daqui para o próximo ano, a governança global. E o que vem depois da governança global? O caos, que já está se iniciando agora ainda são preparativos para algo maior. Se você analisar o que aconteceu na Segunda Guerra, quando as bombas caíram em Hiroshima, tem todo um processo aí.
tem todo um processo. Vocês acham que iniciou quando? Por volta lá dos 1930? Não, isso iniciou antes de 1914, quando eles começam a planejar a guerra. Porque a guerra já começa a ser planejada muitos anos antes, as nações vão se preparando, elas vão comprando equipamento militar, criando equipamentos militares, bombas em grande quantidade. Você, para fazer uma guerra naquela dimensão, naquela época, você precisava ter muita coisa, não é diferente agora. A diferença hoje são as tecnologias. Então, olha que interessante, né? Toda essa expansão da rede global de satélites do seu Elon Musk trabalhando para os militares, porque por trás do Elon Musk estão os militares, por trás do Google estão os militares, por trás de tudo estão à mão deles. Nós já mostramos isso aqui, né? Nós fizemos uma série de 4 lives falando sobre o Google, né, e a estrutura por trás militar guiando, né, Sergey, que é um dos fundadores lá, o Page, eles são apenas figuras caricatas, né, elas são figuras ali jovens de dentro das universidades que acompanham a narrativa que é criada pela mídia, que é criada pelo cinema, que dá uma cara, mas no fundo tudo isso é um processo militar por trás, e nós mostramos, né, sobre isso na série que nós fizemos de 4 vídeos com Erika Bonelli, na época, na Alemanha, falando sobre isso, né, dos fóruns criados pelos militares e tudo mais. É necessário, e para quem nunca assistiu um vídeo da rede, nós sempre explicamos as coisas em detalhe, porque a pessoa tem que entender o todo. É bem complexo, sabe? A coisa não é assim, porque como que os youtubers e o sistema trabalham uma notícia? A emoção da pessoa. Só trabalha isso. As bombas caíram, as pessoas morreram e etc. Não conta a história. Você nunca vai entender o que está acontecendo porque você não tem história. Você só tem o que está acontecendo. Pessoas morreram, cortaram cabeças de criança, porque chegaram a esse ponto, vou mostrar para vocês, né, dizendo que o Hamas estava cortando cabeça de criança. E provavelmente, se estiver, porque não é difícil, é tudo para criar o mesmo processo. Na África, em Moçambique, nós contamos essa história do que eles fizeram no norte da África e continuam fazendo. Nós contamos a história do Sahel, por isso que é importante um canal de geopolítica com 10 anos de experiência como o nosso, porque nós já contamos um monte de histórias aqui de todo o planeta, basicamente. Já falamos da Nova Zelândia, já falamos da África, já falamos de todo lugar. Então, a gente acumula conhecimento, e ao acumular conhecimento, vocês fazem as conexões. Então, as histórias, elas se repetem. Continuando. O Hamas, para meu grande pesar, é uma criação de Israel, disse Avner Cohen, um ex-funcionário de assuntos religiosos israelenses que trabalhou em Gaza por mais de 2 décadas. Nós fizemos um vídeo, até pessoas da audiência postaram nos nossos grupos, tá? Um vídeo que nós fizemos falando o seguinte: por quanto tempo esse vídeo continua no ar? Esse é o nome do vídeo. Eu não tenho o link aqui, e se vocês quiserem assistir, entrem em Conhecimento Play. Mas peçam para nós no grupo de notificações, nos nossos grupos do Projeto Resistência, que a gente manda o número do vídeo lá no Conhecimento Play para vocês assistirem. É um vídeo importantíssimo para vocês entenderem a posição de Israel, a história em torno de Israel. Porque ali, Israel foi colocada ali como enclave, ela foi colocada ali de propósito. Colocaram Israel naquela posição para gerar todo um processo de desestabilização futura do Extremo Oriente, porque é assim que eles trabalham. Eles não trabalham agora. Vocês pensam que a estrutura de poder mundial está trabalhando em 2023? Não, eles já estão trabalhando em 2050, 2060, 2100 na cabeça deles. Não vai chegar até lá, mas é assim que eles trabalham. Então, quem não entende isso não conhece a estrutura mundial de poder, obviamente, e é natural. Dito isso, só na última década, Israel, eu tenho que estar aceitando o pessoal na sala, tá? Só um minutinho, pessoal. Só na última década, Israel entrou em guerra com o Hamas 3 vezes, em 2009, em 2012 e 2014, matando cerca de 2.500 civis palestinos em Gaza no processo. Mas Israel, como um agente provocador, representante de um complexo militar americano, porque basicamente é isso o Estado de Israel, é uma extensão do território americano dentro do Extremo Oriente para desestabilizar a região. Aqui vocês vão perceber, em uma dessas situações, que Israel ela não é só os palestinos. Tem Líbano também. Teve uma época que Israel entrou no Líbano e bombardeou até hospitais. Né? Mas não acontece nada com Israel, não acontece nada com os Estados Unidos. Eles podem matar à vontade, né? E não tem a ver com os Estados Unidos nem com Israel. Tem a ver com a estrutura mundial de poder. Tem a ver com quem está por trás desses agentes. Né? Porque bandeiras, hinos e presidentes e monarcas não têm nenhum valor, são irrelevantes. O que realmente está por trás é o que controla todo esse processo. E acreditem, hoje, eu estava vendo um programa de TV esportivo e eu vi o apresentador dizer assim: guerras são lucrativas, guerra dá lucro. Olha que coisa interessante. Uma pessoa simples, esse apresentador, ele falando uma palavra dessa. Por quê? Porque com o tempo vai passando, as pessoas vão começando a perceber que tem alguma coisa errada. E realmente,
o lucro que a indústria armamentista está tendo há mais de 5 anos é absurdo, não é? E você ouve um monte de bobagem. Você ouve que a Rússia tem condições de destruir entre aspas, né, o Rei do Sul. Nunca nesse milênio, entende? Porque não tem equipamento militar para isso. Somente algo feito por uma força maior, né, o nosso Criador, poderia dar poder a isso. Mas nós entendemos, Daniel 11, 40 e 11, 44, diferente. Nós entendemos que é o Rei do Sul mesmo que vai fazer um estrago, até porque é gigantesco e vende arma para todo mundo, né? Mas, dito isso, nós chegamos nessa situação aqui, né? Que foi os processos que começaram a se desenvolver nessa última semana, relacionada à região da Palestina, quando eles começam a romper barreiras, derrubar cercas, derrubar muros e fazerem uma ação contra o território de Israel. Aqui cabe algumas reflexões interessantes. Vocês devem estar se perguntando, e se não fizeram, devem fazer, a seguinte pergunta: quem é que protege Israel? Eles dizem, entre aspas, Ocidente. Quem vende todo o equipamento militar para Israel? É o complexo militar americano. Israel é famosa pelo desenvolvimento armamentista. Israel é reconhecida no mundo todo em termos de avanço, em termos de produção de armamentos. Mas mais avançado que Israel está quem fornece. E quem fornece é o complexo militar americano, que faz guerra desde sempre, quando se torna uma potência mundial. Essa potência mundial, ela tem várias estruturas de vendas de seus armamentos no mundo. Então, vende armamento através da Rússia, que compra armamento americano desde sempre, através da OTAN, comprava. Agora não compra mais, não, continua comprando. Não precisa sair na mídia isso. A mídia vai mostrar o que é conveniente. A mídia não vai mostrar a verdade, porque a mídia manipula, não é? Mas a Rússia continua comprando equipamento americano, China também. A OTAN é um grande vendedor de armas do complexo militar americano, tanto é que a OTAN agora está começando a se espalhar pelo mundo, está indo para a região, inclusive da Oceania, como grande representante de armas do complexo americano. Porque o complexo americano não pode vender armas diretamente. Outra coisa, você já pararam para pensar, das vezes, por exemplo, o caso do Afeganistão, quando os Estados Unidos saem do Afeganistão e deixa todo aquele mundo de armamentos para trás, que estão sendo usados, inclusive, pelo Hamas, tem um motivo. Tudo tem um motivo. Nada acontece aleatoriamente. Tudo tem um porquê de acontecer. Segundo lugar, que quem está por trás, o Hamas, só para vocês terem uma base, nós temos uma live, eu lembrei agora dessa live. Ela está lá no Conhecimento Play, quando o Hamas faz uma parceria com a inteligência civil inglesa. Se eu não me engano, o MI5 ou o MI6, ou a Interpol, acho que é a Interpol, eles fazem uma parceria com o Hamas, entende? Nada acontece de forma aleatória, é tudo muito bem coordenado, é tudo muito bem estruturado. Nós sabemos que Hamas é igual a Irã, não é assim? É a conexão que é vendida. Então, o Irã que arma o Hamas, o Irã que faz... Senhores, em que milagre aconteceria? Eu vi um vídeo de uma militar israelense dizendo assim, que milagre poderia acontecer para que Hamas conseguisse atacar território israelense? Que milagre poderia acontecer? Porque tudo é monitorado por, entre aspas, satélites, monitorado por câmeras, monitorado por uma guarda extensa de Israel em todas as suas fronteiras. Não é um país grande, é um país pequeno, muito pequeno, por sinal, não é? Então, tem drones, um equipamento militar vasto, uma experiência em guerra enorme, sabe onde está posicionado seus inimigos, todos eles. É como se, você imagine o seguinte, no morro do Rio de Janeiro, o BOP tem todo o mapeamento de onde estão os traficantes. Por que o tráfico não acaba? Por que não é feito um movimento para dar fim no narcotráfico? Por que políticos ganham dinheiro com narcotráfico? Por que o sistema financeiro ganha dinheiro com narcotráfico? Porque toda a estrutura gira em torno disso. Não há interesse. Então é a mesma coisa. Como que o Hamas consegue fazer ataques a Israel na proporção que está sendo dita? E aí Israel, agora então tudo falhou, de repente? Tudo está falhando desde 2020, né? Mas de repente tudo falhou. De repente um país extremamente competente na parte militar, agora falhou. Não está funcionando. Aí o Hamas vai lá e o Hamas, senhores. Não estamos nem falando do Hezbollah, nós estamos falando do Hamas. Mas na manhã de sábado, de 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou a Operação Tempestade Al-Aqsa, deve ser isso, liderada pelo chefe militar do Hamas, Mohamed Deif.
Nesse mesmo dia, Netanyahu confirmou o chamado estado de prontidão de guerra e disse, com palavras claras para o mundo inteiro, que ia arrasar e destruir completamente infraestruturas dentro desses apoiadores do Hamas. O que é interessante perceber aqui, primeiro eu vou apresentar Netanyahu para vocês. Netanyahu, nós fizemos uma live sobre a Tríplice Fronteira, ele é completamente envolvido no narcotráfico internacional, ele tem poderes enormes. O Banco do Líbano, ele pediu para que os narcotraficantes retirassem todo o dinheiro do Banco do Líbano, e o Líbano entrou num processo econômico terrível. Netanyahu, parceria com doleiros brasileiros, Netanyahu totalmente envolvido. E aí tem gente que quer endeusar e colocar Israel numa situação diferente. Israel é um país como qualquer outro. O povo de Israel que sofre, coitado do povo de Israel, que nada tem a ver com isso. O povo de Israel sofre com isso, mas o Estado de Israel é tão quanto corrupto como qualquer outro. E não nada tem a ver com terceiro templo, nem com país, nem com nada disso. Isso é tudo besteira. É claro que, obviamente, Israel tem um papel importante dentro da narrativa de construção da dialética mundial. É claro que Israel é utilizada para isso. Ela foi criada para isso, inclusive, para criar um processo de desestabilização na região e ser um dos fatores de desestabilização mundial. Iniciar processos. Então, de novo, né? Você tem que fazer as conexões para que seja permitido pelo mundo a fazer certas ações. Então, por exemplo, quando foram lá e implodiram os 2 prédios do World Trade Center em território americano, porque eu não sei como que as pessoas acreditam 2 coisas, que homens da caverna saíram, entraram no país mais seguro do mundo, atravessaram para os aeroportos, pegaram aviões e derrubaram 2 prédios. Isso já por si só já seria o suficiente para a pessoa raciocinar. Mas pior do que isso é que o evento em si, que nós temos 2 vídeos na rede que explicam, né, uma pessoa da área de televisão mostrando como se criou todo aquele processo e a hipnose coletiva através da mídia. Vejam o cenário que foi criado e desenvolvido para invadir o Oriente Médio e começar os processos de estabilização, não é? Então, ali tem um monte de coisa envolvida, tem a questão do petrodólar, tem a questão da criação de moedas únicas, como no caso da Líbia estava tentando, tem um monte de desafios ali que foram impostos contra quem controla o mundo, né, os unipolares aí que estão à frente do processo, para gerar uma ruptura. E naquele momento não foi permitido que aquilo acontecesse, então eles eliminaram todo mundo. Destruíram a Líbia, mataram o Saddam Hussein, mataram o Gaddafi, foram fazendo um estrago na região do Oriente Médio que é desestabilizado, não é de agora. O processo começa lá no Império Otomano, então por isso que a gente indicou o vídeo, né? Quantos dias vai ficar no ar esse vídeo, porque lá nós explicamos isso em detalhes. Então, Netanyahu, ele é um ser corrupto dos piores, e está lá à frente daquele país e causando todos os problemas que estão vendo aí, né, em andamento. Considera impossível acreditar que Israel não tivesse múltiplos informadores dentro de Gaza. É importante, antes dessa colocação, dizer o seguinte, e o que acontece no pensamento coletivo mundial? Quando os Estados Unidos vai para o Iraque, em território, quebra, né, a soberania de vários países ali, mas principalmente do Iraque, e mais de 500 mil pessoas perdem a vida, no Ocidente, entre aspas, ou no mundo, de quem tem um entendimento, é o seguinte, a mídia manipulando a informação e trabalhando a mente das pessoas, então todo iraquiano agora é terrorista. É a mesma coisa que eles vão fazer com o Irã. O Irã é um território de terroristas agora. A Líbia era um território de terroristas. Então precisava ser destruída. E assim, quando vocês olham de uma forma mais ampla, a informação vai mais a fundo no estudo, vocês percebem que eles transformam as populações todas e marginalizam essas populações todas, e aí a visão global das coisas, das pessoas manipuladas de baixa cognição, sem entendimento de nada, que simplesmente acredita no que é dito para ela, todo iraquiano é terrorista. Então, portanto, todo iraniano é terrorista. Então, se jogarem uma bomba nuclear lá, eles têm que morrer mesmo. E é isso, viu, que as pessoas pensam.